a minha dor partiu. Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho, provocando em mim sintomas de amor. Era tão secreto no meu coração, a emoção pulsou mais forte que a razão. Foi quando dei por mim, estava me declarando, tentando descrever coisas do coração. O tempo foi passando e a paixão firmou em mim. Pra esse sentimento eu digo sim. Você me abraçou quando chorei e me deu a chance de sorrir. Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim, então percebi que era só você, a razão de todo meu viver, reconstruindo em mim a esperança de saber que posso ser feliz. Você apareceu, meu coração sorriu. Você se apresentou, a minha dor partiu. Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho, provocando em mim sintomas de amor. Era tão secreto no meu coração, a emoção pulsou mais forte que a razão. Foi quando dei por mim esta coração. O tempo foi passando e a paixão firmou em mim. Pra esse sentimento eu digo sim. Você me abraçou quando chorei e me deu a chance de sorrir. Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim, então percebi que era só você, a razão de todo meu viver, reconstruindo em mim a esperança de saber que posso ser feliz. Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim, então percebi que era só você, a razão de todo meu viver, reconstruindo em mim a esperança de saber que posso ser feliz. À noite eu ficava olhando as estrelas, pedindo ao Senhor meu grande amor. Nos meus sonhos eu te imaginava, como eu te esperei. Mas Deus tem o seu tempo, o plano dele era eu te encontrar. Tudo aconteceu, você e eu, deu tudo certo. Agora eu tenho você comigo e sou tão feliz, sou tão feliz. Agora eu tenho você comigo, foi Deus quem me deu você. Quando a gente se conheceu, falávamos por horas e horas. Você
combinava comigo. Já sabia que era você, mas Deus tem o seu tempo. O plano dele era eu te encontrar. Tudo aconteceu, você e eu, deu tudo certo. Agora eu tenho você comigo e sou tão feliz, sou tão feliz. Agora eu tenho você comigo. Foi Deus quem me deu você. Para viver um lindo sonho ao meu lado, pra escrever comigo nossa história de amor, para entender o que eu sinto, o que eu penso. Só você, meu grande amor. Agora eu tenho você comigo e sou tão feliz. Agora eu tenho você comigo. Foi Deus quem me deu você. Agora eu tenho você comigo e sou tão feliz, sou tão feliz. Agora eu tenho você comigo. Foi Deus quem me deu você. Um abraço seu, um carinho seu significam mais que mil palavras. É a expressão da intenção de um apaixonado coração. Além de namorado, você é amigo. Abre mão de sonhos pra sonhar comigo. Um caminhão de flores nunca me diria o quanto vale esse nosso amor. Você é poeta sem caneta, sem papel. Eu vejo nos teus olhos, eu sinto no teu toque a intenção mais forte de alguém que sabe amar. Por isso não deixei pra depois. Bolei esse momento pra nós dois. Um jantar à luz de velas pra dizer: amor, eu amo tanto você. Não posso me esquecer de orar, agradecer a Deus por fazer das coisas tão simples mais bonitas. E a prova disso tudo é você. Um abraço seu, um carinho seu significam mais que mil palavras. É a expressão da intenção de um apaixonado coração. Além de namorado, você é amigo. Abre mão de sonhos pra sonhar comigo. Um caminhão de flores nunca me diria. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Uma boa noite também para todos os amigos que estão conectados nesse momento através do Facebook. Hoje
fazendo um programa, digamos assim, especial, né, Janaína? O casal novamente fazendo a transmissão do culto de hoje, através da primeira igreja batista, né, aqui da Água Preta, na direção do pastor José Luiz. E com a graça de Deus nós iremos estar falando sobre como você fortalecer o seu matrimônio. A minha pessoa, o Adeilson, e a missionária Janaína, que está conosco, agradecendo a Deus também por toda a ajuda do estúdio SS Matias, né? SS Arte, Estúdio Arte, que estão sempre transmitindo os nossos cultos, né? A nossa programação. O irmão Sérgio, o irmão Silvio, que estão na frente da parte técnica, de todos que são responsáveis por Deus, né? Por estar nos concedendo esse privilégio, de estar nos ajudando junto com a Igreja Batista para alcançar diversas pessoas espalhadas por esse país. Com a graça de Deus, nós iremos fazer uma oração de início do culto nessa noite, para que o Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, esteja com você também, ajudando você nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai, neste momento, nós te agradecemos pelo grande privilégio e pela grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido, nos ajudado a cada dia, nos dando força, nos dando saúde, fazendo com que a gente atravesse essa pandemia, atravesse diversos obstáculos que têm se colocado diante do teu povo. Que o teu Espírito Santo, neste momento, esteja iluminando as nossas vidas, esteja com aqueles que estão conectados em suas residências, em seu trabalho, abrindo-nos a porta do entendimento da palavra, abrindo o nosso coração, abrindo o seu coração, nos ajudando a sermos mais sábios com as atitudes que nós devemos tomar no nosso dia a dia. Pai amado, muito gratos somos, Senhor, por tudo aquilo que Tu nos tem nos concedido. Que neste momento, que possamos continuar fazendo a Tua vontade. Esteja abençoando aqueles que estão em seu trabalho, aqueles que estão em seu lar. Pai, agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Missionária Janaína. Amém. A graça e a paz a todos que estão nos acompanhando. Uma boa noite a todos os amigos, todos os colegas que estão nos acompanhando neste momento, que disponibilizaram o seu tempo para adorar o nosso Deus em mais uma live de casais que nós estamos aqui fazendo, essa live levando a mensagem de Cristo para o seu lar, para a sua família, para que Deus continue edificando a sua casa, para que Deus continue te abençoando. E agradecemos a cada um de vocês que estão nos assistindo neste momento. Se você puder, você pode seguir a página da nossa igreja, PIB, Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Água Preta, pelo Facebook. Também estamos no YouTube. Após o culto será repassado a live de hoje para o YouTube. E vocês podem nos seguir, nos acompanhar e compartilhar também a palavra de Deus. Que você, como eu sempre digo, você não vai estar compartilhando a palavra de Janaína nem de Adeus, você vai estar compartilhando a palavra do Espírito Santo. E que Deus vai te abençoar grandemente por grandes coisas que você está fazendo. Eu passo para o missionário Adeus, que ele estará assim iniciando o estudo nesta noite. Esta semana, diversas igrejas já abriram as suas portas, né? Obedecendo assim ao decreto do governo estadual que está organizando os níveis, para que possa ser retomada a economia, as atividades, enfim, que estão diante de toda a sociedade. E não é por conta da reabertura, mas muitas igrejas vão deixar de estar transmitindo, outras irão continuar transmitindo os seus cultos e as suas lives através do Facebook. Foi algo que chegou, já tinha antes, mas não era tão abraçado por todas as denominações e por todas as religiões e por cantores famosos também, artistas. Mas é algo que chegou, para ficar,
e aos poucos as pessoas irão estar aperfeiçoando. A nossa igreja estará transmitindo também algumas lives através nas quintas-feiras e aos domingos, possivelmente, mas nas quintas, na nossa responsabilidade, né, sempre ajudando também outras pessoas que irão participar. A irmã Indalécia já esteve aqui, né, com a Janaína, fazendo também o culto das mulheres. E aos domingos, na responsabilidade do pastor, né, José Luiz, com o irmão Heraldo Tenório, também algumas vezes a minha pessoa estavam aqui, né, junto com a Janaína também. Janaína no domingo não, estava com as crianças, né? Mas a minha pessoa sempre estávamos aqui. E com a graça de Deus, a gente começa a meditar, né, a questão do matrimônio, e muitos desafios ocorrem, né, na vida dos casais. Fizemos uma live anteriormente aqui, né, e houve bastante visualizações. Com a graça de Deus foi alcançado bastante pessoas também que participaram, que ouviram a palavra, e nós retornamos, né? Retornamos juntos, né, para fazer esse trabalho. E como é que nós fortalecemos o matrimônio? Amados, amadas, amigos em Cristo Jesus, a gente sabe que o casal, né, a família, ela fica no alvo, né? O inimigo, ele tenta de todas as formas atrapalhar o relacionamento familiar. Ele tenta de todas as formas separar os casais. Ele tenta enfraquecer, né, a vida conjugal, trazendo os problemas, trazendo a adversidade, trazendo dificuldades. Às vezes, por besteira, os casais tendem a brigarem. Esse ainda é de menos, mas muitos, por uma coisa simples, levam a uma grande tempestade, e uma briga começam a brigar outras vezes termina em separação. E nós, como cristãos, nós precisamos entendermos como a gente pode fortalecer o nosso relacionamento, como podemos fortalecer o nosso matrimônio. E de início nós percebemos que a palavra de Deus, ela é o foco principal para o fortalecimento do matrimônio. O casal, para que possa conseguir vencer as flechas que o diabo lança, né, que lança na vida das pessoas e na vida do casal para tentar separá-los, precisa utilizar as mesmas armas espirituais que o apóstolo Paulo, ele nos orienta com relação para que a gente possa ter o escudo da fé, para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. E nós, como cristãos, precisamos ter a palavra de Deus como algo primordial em nossa vida. Um casal sem a palavra de Deus é um casal que está completamente desprotegido, porque sem a palavra de Deus, ele não tem Deus na vida dele. Só temos Deus quando temos a sua palavra gravada em nosso coração. Nós iremos fazer uma leitura da palavra de Deus que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo de número 9, do versículo 1 ao 6, e eu convido você que está em sua casa nesse momento, ao seu trabalho, que possa também abrir a palavra do Senhor para meditarmos nela. A palavra de Deus fala assim: e arrumou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então, todo casal, todos que precisam fortalecer o seu matrimônio, ele precisa adquirir a sabedoria dada por Deus. As pessoas precisam
da palavra para fortificar a sua espiritualidade. Fortificando a sua espiritualidade, fortalecendo o seu espírito, estará também fortalecendo o seu matrimônio. O versículo 1 fala: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Vejam a necessidade de fortalecer, de um fundamento que lhe dê resistência, um fundamento que lhe dê sustentabilidade em tudo aquilo que você venha a fazer. A sabedoria já edificou a sua casa. E a minha pergunta é para você: você já edificou a sua casa? Vocês, no plural, o esposo e a esposa, já edificaram o seu lar? Em que o lar de vocês está edificado? Se estiver edificado na palavra do Senhor, se estiver edificado em Deus, aí sim estará fortalecendo o seu matrimônio. E nós iremos vermos aqui durante esta live, durante essa transmissão, alguns pontos que nos fazem, ao obedecê-los, ao cumpri-los, a gente ir fortalecendo o nosso matrimônio. Há esta necessidade muito forte deste fortalecimento. Então, a sabedoria já edificou a sua casa. E você já edificou a sua casa? Você já lavrou as suas 7 colunas? Em que a sua vida conjugal, aonde seu matrimônio está fundado? É aí onde começamos o primeiro questionamento em nossas vidas. É aí onde começamos a questionar. Os casais brigam, mas muitos estão em desespero, muitos estão a ponto de se separarem. E quando a gente vai analisar aonde está edificado, eles não estão edificados na palavra de Deus. Eles estão edificados em outras coisas, mas não na palavra do Senhor. Medite nesse texto que nós lemos, medite na palavra e medite agora nas outras passagens bíblicas que iremos abordar. Missionária Janaína. Amém. O que o missionário Deus acabou de falar, não é? Que uma introdução sobre o nosso assunto, onde nós iremos tratar de 7 verdades, não é isso, Adeilson? Sobre o matrimônio, com o tema que vocês estão vendo aí na telinha, tema como fortalecer o matrimônio, e nós iremos tratar aqui de 7 pontos principais, como fortalecer o seu matrimônio. Aí eu te pergunto, eu posso iniciar já com meus questionamentos. Eu acho que eu já sou a Janaína de fazer perguntas, já vem ela com as perguntas, mas eu vou fazer minha pergunta, viu? Seu matrimônio é uma bênção? Fica para você essa pergunta. A resposta fica para você. Seu matrimônio é uma bênção? Eu me lembro que em uma das lives que eu fiz aqui das mulheres, uma quinta-feira, eu falei sobre um lar de bênção. Uma casa de bênção. Foi isso, Adeilson? Uma das que eu fiz, eu falei sobre uma casa de bênção. Daí eu te pergunto, seu matrimônio é uma bênção? Fica para você o questionamento. Se não for, agora vai ser, vocês vão escutar, certo? A bênção começa com a harmonia espiritual. Que harmonia seria esse? Uma harmonia em um lar com amor, com afeto, com carinho. Você não vai falar com o seu esposo, amor, ele, o quê? Ninguém vai falar isso para você, olha. E se estiver falando, não é, Adeilson? Vamos mudar a forma de falar, porque um matrimônio, quando é uma bênção, as coisas elas começam a ser consertadas e serem realizadas da melhor forma possível, com amor, com afeto, com carinho. Sem essas atribuições, com certeza você vai ter um lar um pouco atribulado. Deus abençoou Adão e Eva, Deus abençoou a família de Noé, Deus também abençoou a família de Abraão. Por quê? Porque eles buscaram a Deus, eles buscaram ter um lar de bênção, ter um lar onde a palavra de Deus fosse edificada, onde começaram a trabalhar o amor, o temor. Eu coloquei aqui 3 tipos de bênçãos
das verdades para abençoar o seu matrimônio. A primeira foi a bênção econômica. Deus tem mais para nos dar do que podemos lhe pedir, não é verdade? Deus tem mais a dar a cada um de nós do que nós temos para lhe pedir, porque o que nós temos ainda é muito, mas se você buscar mais, Ele ainda pode te dar mais. Só basta que você dê lugar. Na mente de Deus está a abundância. Bens e riquezas, poder para adquirir riquezas. Na mente de Deus, Ele tem tudo. Ele tem tudo que pode nos oferecer. Agora, se quisermos termos bênçãos econômicas, temos que dar lugar e trabalhar para que Deus possa realizar em nosso lar a nossa situação econômica também melhorar. Não é isso, Adilson? A bênção espiritual. Na bênção espiritual também entra um dos pontos da última live, que foi sobre a unidade do casal. Quando há unidade no casal, a bênção. Melhor são dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E se os dois caírem juntos, vão se levantar junto também. Então, para apoiar-nos e levantar-nos, que Jesus esteja no centro, sempre na proteção. A bênção espiritual que o casal continue unidos em um só pensamento, que é trabalhar para Cristo. E a bênção física. Se um adoecer, lembre que o juramento no casamento foi na alegria. Em que, Adilson? Na alegria e na tristeza. Na saúde. Na saúde e na doença. Então, a bênção física, que é orar um pelo outro, pelos filhos, pela família, que não esteja somente na hora da saúde, bom, porque tem casamentos que quando um adoece, o outro não está ali a posto para auxiliar, para ajudar. Então, que você peça a Deus que o seu lar vai ser um lar de bênção. Agora, primeiro você tem que dar lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu lar. Busque mais de Deus. Apresente a sua vida. Peça a Deus um lar abençoado. Um lar abençoado onde você às vezes vê pessoas que demonstram que tem um lar abençoado e quando estão em casa não tem. Ao menos eu e a Adeilson, nós não demonstramos o que não temos. A gente tem, não é querendo, não é isso, Adilson, ser melhor, não. Por quê? Porque sempre colocamos Deus em primeiro lugar. Então, se você acrescenta mais de Deus e menos de você, tenha certeza que o seu lar, o seu matrimônio vai ser uma bênção. E se seu matrimônio hoje não é uma bênção, isso não é porque você pode até não sabia que se eu buscasse mais, se eu trabalhasse minha vida econômica juntamente com a minha esposa, pedisse mais a Deus e oferecesse mais ainda para Ele, se eu tivesse a minha espiritualidade ligada ao Senhor, unidos com ela, para que trabalhássemos e mostrássemos o nosso amor e a nossa demonstração de carinho, ou se eu cuidasse ou ela cuidasse de você durante a sua doença, não só na saúde, então se você não sabia, agora você sabe. Então, que o seu lar, o seu matrimônio seja uma bênção. Passando para o ponto 2. Amém. A Janaína começou nas palavras dela, quando um dos cônjuges, vamos dizer assim, a esposa disse amor, aí você disse oi coração. Com certeza você já ganhou o seu dia, ganhou a noite. Pode até na hora de dormir ter um namoro. Tá querendo alguma coisa, né? Já ganhou o coração. Né? Oi, coração. Oi, minha vida. Mas não diga, é o quê? Amor, é o quê? Não, calma. Vamos fortalecer o matrimônio. Até as palavras têm que ser com mel. Não vou dizer nem com açúcar. O açúcar é refinado, mas é com mel. O doce do mel. E seu matrimônio, ele deve ser uma bênção. E seu matrimônio, ele deve ser um milagre de Deus. Você sabia disso? Sua esposa é um milagre de Deus. Seu esposo é um milagre de Deus em sua vida. Precisamos entender dessa forma, porque realmente nós somos um milagre de Deus um para o outro. Quando não se observa dessa maneira, começamos a pensar coisas erradas, coisas diferentes. Então pense dessa forma: o meu matrimônio é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Vamos trazer um exemplo na palavra de Deus
de um matrimônio que foi um milagre de Deus. Deus sempre trabalha assim. Quando Abraão, já avançado em idade, preocupado em conseguir uma esposa para Isaac, e ordenou ao seu servo, lá em Gênesis, no capítulo número 24, a partir do versículo 1, todo aquele capítulo ele conta a história de como o servo de Abraão partiu, né, de volta à origem familiar, né, a origem da família, né, de Abraão, da linhagem, porque Abraão estava preocupado em arrumar, né, uma esposa para Isaac que fosse da mesma linhagem. Nós encontramos no capítulo, nesse mesmo capítulo 24, deixa eu ler aqui para você, que Abraão ele estava preocupado e falou assim, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. A preocupação de Abraão era para arrumar uma pessoa especial para Isaac. E nesta viagem do servo de Abraão para encontrar esta esposa, ele estava preocupado, achando que poderia ir para essa terra tão distante de onde Abraão estava, e nenhuma pessoa quisesse acompanhar ele para casar com um desconhecido, que não conhecia Isaac, um desconhecido, não conhecia. Lembrar a família, sim, sabia quem era Abraão, mas fazia muitos anos que Abraão já tinha ido embora da sua parentela. E Abraão não queria com que Isaac casasse com as filhas dos cananeus. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham Deus como prioridade em sua vida. E começamos a entender a necessidade de você, quando ainda vai procurar aqueles que não estão casados, né, aqueles que vão procurar na sua namorada, que vai noivar, que procure alguém da sua linhagem, a linhagem espiritual, vamos dizer assim. A preocupação de Deus é para que a espiritualidade esteja andando juntos. Porque você, que é uma pessoa evangélica, né, se você for namorar, se você noivar e casar com uma pessoa que não é evangélica, vai ter muitos conflitos em seu casamento. Vai começar uma distorção, já vai começar nessa situação. A mesma coisa. Porque imagina uma mulher, vamos dar um exemplo, que a rotina dela, a vida dela social, é pegar na sua Bíblia, ir para a igreja com sua família e depois retornar. Aí imagina que ela agora se agrada de um jovem, de um rapaz bonito, que a vida social dele é no final de semana ir para a balada. Aí se diz assim, não, mas ela pode trazer ele para o bom caminho, tudo bem. Mas coitado, até ela trazer ele para o evangelho, imagina o quanto ela vai sofrer, ela pegando a sua Bíblia aos domingos para ir para a igreja, e a pessoa com quem ela casou, pegando o seu carro, ou a sua carteira, o seu dinheiro, e indo para a balada com os amigos. Veja os problemas que irão ocorrer. Ali na balada ele pode se embriagar, pode conhecer outras mulheres, já querer trair a esposa, ou vice-versa. Então já começa uma situação totalmente desagradável. E a preocupação de Abraão era trazer essa tranquilidade para o lar do seu filho, que ambos fossem numa mesma linhagem espiritual. E por que este matrimônio foi um milagre da parte de Deus? O servo de Abraão estava preocupado em dizer o seguinte, talvez lá no versículo 5 ele fala,
Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? E aí vem Abraão e fala o seguinte para o seu servo: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Por isso que se fala, a palavra de Deus diz que Abraão é nosso pai na fé. Porque pense em um homem que tinha fé. Disse ao seu servo: você vai e você vai voltar com esta mulher para o meu filho, porque é Deus quem vai realizar este milagre. Deus é quem faz o milagre acontecer. Então você que ainda está solteira, Deus trará um milagre em sua vida e trará um bom homem para você, um bom esposo. Os mais antigos também, meu pai também falava, né, e minha mãe, e algumas outras pessoas de experiência, falam logo, né? Mau filho, mal que, Janaína? Quando é um mau filho, é um mau que a tendência? Um mau marido. Marido. Quando é uma má filha, a tendência é ser? Uma má esposa. Uma má esposa. Há uma tendência disso. Não é que as pessoas não possam ser corrigidas, porque a palavra de Deus fala que as pessoas podem ser corrigidas, podem ser convertidas, podem mudar de atitude. Talvez seu casamento esteja em pleno conflito, em pleno pé de guerra, a ponto de querer já se separar ou ter se separado. Mas significa que vai entregar os pontos? Não. Significa que você deve lutar, entregar a sua vida nas mãos de Deus, entregar seu casamento nas mãos de Deus, e Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar e ocorrerá um resgate, né? E salvará o casamento, o seu casamento. É assim que deve se entender. Mas começa a orar fazendo isso, Deus trará um milagre. Então, o seu matrimônio é um milagre da parte de Deus. Abraão sabia que Deus era capaz de fazer um milagre na vida dele, na vida do seu filho, na vida do seu servo. E ali o servo de Abraão partiu para a terra e disse, juntou os camelos, né? Parou os camelos próximo a uma fonte de água e fez vamos dizer assim, lançou um desafio de fé, né? Para com Deus, e disse assim: olha, a mulher a qual eu pedir água, que baixar o seu cântaro, que me der água, e também dê água aos camelos, essa é a mulher que o Senhor preparou para o filho do meu Senhor, para Isaac. Veja o milagre que Deus estava prestes a realizar na vida daquele servo de Abraão, né, que saiu com a incumbência de trazer a Rebeca, encontrar a Rebeca. Quantas Rebecas estão por aí, né, esperando ser encontradas, esperando você fazer um desafio de fé, esperando você fazer esse desafio e esperar por um milagre da parte de Deus. Encontramos pessoas por aí totalmente despreparadas, encontramos pessoas por aí, né, que diz assim: a que eu encontrar, essa eu vou me casar. Não é assim, né? Não é assim. E o pior, que ainda tem pessoas por aí que se dão uma de profeta e de profetiza e começa a dizer: ó, mulher, eu sonhei que aquele ali é o teu. Irmão, não caia nisso não, misericórdia. Não faça um negócio desse não. Essas pessoas são profetizas da carne, profetas da carne, não é da parte de Deus. Não é assim que Deus faz. Você precisa orar a Deus, você precisa entregar a sua vida a Ele, você precisa dedicar a palavra e você e Deus conversarem e dizer assim: olha, Senhor, se realmente essa pessoa for a pessoa que o Senhor preparou para mim, que seja desta forma. Se não for, o Senhor me guiará, trará uma palavra, trará
um momento de esperança, né? De consentimento espiritual, de uma tendência de você entender o que é que Deus tem realmente a falar no seu coração. Não se deixe levar por essas pessoas, não. Eu acho que a Janaína deveria ter recebido tanta palavra de profecia, né, achando que Deus ia dar a ela um homem rico, né, e encontrou eu. O melhor. O melhor. O melhor. E aí eu vou dizer melhor. a você, eu ganhei ela com 1 quilo de macaxeira. Ela fica rindo. Eu encontrei... Essa história da macaxeira. Macaxeira, né? O pessoal conhece. A macaxeira que eu venho trazendo no bagageiro da bicicleta. Para levar para minha casa. Eu digo, oxe, essa daí eu vou conquistar agora. Eu vou dar essa macaxeira para ela. Ela ficou rindo. Esperando na ponta da praça. Esse mesmo sorriso, né? Lindo que ela tem. Eu fico brincando, mas foi verdade, né? Começou o relacionamento aí. Né? Então, a sua esposa é um milagre de Deus. O seu esposo é um milagre de Deus na sua vida. E o que foi que aconteceu? Quando o servo desceu do camelo, baixou os seus camelos, pediu água, estava lá quem? Rebeca. Deu água para o servo de Abraão, deu água para os camelos. E aí ele entendeu que aquela era a pessoa que Deus havia separado para a vida de Isaac. Então, o seu matrimônio, ele é um milagre de Deus. Pense nisso. Sua esposa foi Deus que lhe deu. Seu esposo foi Deus que lhe deu. Agora, casados, agora sobre a aliança, né, tanto física, no seu dedo, que foi colocado no dia do seu casamento, né, na sua mão esquerda, quanto a aliança também, né, realizada diante do altar ou diante do juiz, onde você prometeu cuidar da sua esposa, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, né, seja na riqueza ou seja na pobreza. É uma aliança que vocês fizeram diante de Deus. Então, obedeçam, cumpram essa aliança. Quando estiverem diante de uma tentação, né, o casamento em briga, em guerra, em turbulência, e o inimigo colocar alguma mulher diante de você, diga assim: eu fiz uma aliança com Deus para viver com a minha esposa, não a vou trair. A mesma coisa a esposa. Se acontecer nisso, diga assim diante daquele homem: eu fiz uma aliança com meu esposo e não irei traí-lo de forma alguma, porque a minha esposa, o meu esposo, é um milagre de Deus em minha vida. Missionário. Amém. Essa história de adeus, eu pensei que ele não ia falar aqui não. Essa história contou presente. A história, o presente, né? O presente. A macaxeira que ele deu. Ainda bem Isso que ele não estava esperando nenhuma passagem, dizer aqui receber a macaxeira que eu vou dar vai ser a minha escolhida. Ainda bem que ele não ficou selecionando, viu? Eu fui a primeira que passei, ele me ofereceu, eu levei logo para casa. Há 17 anos atrás. 17, estudinho. Muito tempo. Quase 17 anos atrás. Quase, porque quase. São quantos anos de casamento mesmo, Deus? 13 anos, né? anos. Mais ou menos isso, uns 16 anos, 17. Muito tempo. Ele ainda está lembrando dessa história. Mas graças a Deus, né? Que ele tem a memória melhor do que a minha, viu, Adeus? Ou para mim as coisas hoje vai ser boa ou vai ser ruim, porque eu falei a história da macaxeira. Da macaxeira. Não, vai ser ruim não, deixa de sua história. Vamos lá. A terceira verdade. Ele já fica com o pé atrás, viu? Quando ele fala alguma coisa. Mas você não fez nada errado não, meu amor. Você contou a história. Eu sei disso. É um milagre de Deus. É um milagre. Ganhar uma esposa com aquele macaxeira é um milagre de Deus. Amém. Da próxima vez você me dê flores, viu? Eu vou receber. Próxima, é verdade. Próximo encontro de casais, olha, lembrem, quando a Deus for fazer a flores. próxima live, ele tem que encerrar a live com flores, ou então ele vai vir com macaxeira para lembrar daquele dia. Vamos lá. A terceira verdade, você casou-se com a pessoa certa. Eu até vou justificar aqui um pouquinho, eu tossi um pouquinho, mas é porque eu tenho muita alergia nesse período frio. O período frio, para mim, esse período de julho é péssimo.
Eu sempre fico assim. Mas estou bem, viu? Graças a Deus. Amém. Terceira verdade. Você casou-se com a pessoa certa. Você casou-se com a pessoa certa, que é uma afirmação. Mas eu posso perguntar, você casou com a pessoa certa? Eu me casei com a pessoa certa. Eu casei. Eu casei com a pessoa certa. Há homens e mulheres ideais em nossa mente, como a Deilson falou. Muitos aí estão procurando o seu Isaac e muitos estão procurando aí a sua Rebeca. E idealizam pessoas que, para se encaixar no currículo, termina passando a bênção e não agarrando, não é isso, Adeilson? E muitos escolheram a sua bênção e não aceitam e acham que casou com a pessoa errada. Vamos aí para o estudo. Quando termina em divórcio, é porque consentimos que casamos com a pessoa errada? Será? Que quando termina em divórcio é porque consentimos que casamos com a pessoa errada? Vamos mais adiante. Frequentemente entendemos que nos casamos com a pessoa indicada, certa, mas que há algumas situações que afetam a relação para que o casal possa realizar-se. O que faz com que a pessoa altere sua atitude no casal? Devemos entender que nos casamos com a pessoa certa, mas há algumas causas que afetam a relação para que não nos realizemos como casal. Vamos aqui citar alguns. Frequentemente vemos que há um número bem avançado. Às vezes você vê um casal, aquele casal que anda, que vive uma vida que você até admira, não é, Deus? Aí de repente você descobre. Janaína, Maria e João se separaram. Maria e João viviam uma vida tão bem representada, viviam tão bem, se separaram. Mas o que aconteceu? Será que é porque você casou com a pessoa errada? Às vezes acontece de você, como diz o ditado, não é, Adeus? Colocar os pés pelas mãos, não é? Acontece realmente de você casar com a pessoa errada. Mas como você casou, você tem a chance de reverter aquela situação e de transformar o seu lar em uma bênção. Não é verdade? Então, você casou-se com a pessoa certa? Sim, você casou com a pessoa certa. Agora, o que pode afetar o seu casamento para que aquela pessoa você acha que não é certa? O ciúme. Tem coisa pior do que o ciúme, não é isso, Adeilson? O ciúme é excessivo. Porque ter um ciúmezinho um pouquinho não faz mal, não. É bom porque fica sabendo que a pessoa gosta, né? Mas ter aquele ciúme possessivo de tudo que você faz. Aquela pessoa está enciumada de todos os seus passos, todos os seus amigos, e olha o seu telefone, e olha o seu WhatsApp, e acompanha seu Facebook, e olha seu Instagram, fica o tempo todo aquela rotina de investigações. Isso destrói um lar, isso destrói um casamento, porque você começa a perder a sua... como se você estivesse perdendo me ajuda aí, Adeus, com a palavra. Credibilidade. Tem que pedir ajuda a ele, viu? Aqui é assim, a gente vai errando e um vai ajudando o outro. A sua credibilidade, porque se não tiver, você vai deixar o seu casamento desandar. Inúmeros erros que poderão destruir o lar. Pode causar um desequilíbrio mental nas pessoas, como também infidelidade conjugal. Existe também essa possibilidade de você identificar que você não casou com a pessoa certa, que seu casamento não é certo. Porque essa terceira verdade você casou-se com a pessoa certa. Mas o que pode acontecer para que seu casamento não dê certo? Pode ser o ciúme, pode ser a infidelidade, pode ser a irresponsabilidade no lar, a crítica, o tempo que você não tem. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro e a noite, o dia inteiro, porque o dia é dia, né? Manhã e tarde. A noite também. Quando chega em casa já chega esgotado. Não tem tempo para cuidar do filho, não tem tempo para cuidar da atenção ao marido ou à esposa. Ou a esposa dá atenção ao seu marido, ou o marido dá atenção à sua esposa. Já chega cansado somente para pernoitar em casa e no dia seguinte começar toda a rotina novamente. E quando chega o final de semana, vamos sair com nossos amigos, né? No caso, ou a esposa ou o marido, que hoje estão quase um peso e a mesma medida, praticamente, muitos casais, sai com os amigos e deixa ou o esposo ou a esposa fica em casa e não sai juntos. Aí isso pode identificar que você não casou com a pessoa certa, mas você casou com a pessoa certa. Existem coisas que você pode consertar, pode conversar, para que as decisões possam ser tomadas juntas. Porque se as decisões no seu lar começam sendo tomadas
por sua voz, no caso unilateral, eu vou tomar a minha decisão e Adeilson vai tomar a decisão dele. Então, não vai dar certo, porque vocês vão ter brigas, vai ter desentendimento, vai ter problemas naquela casa. Por quê? Porque você não tomou a decisão em conjunto. A falta também de comunicação. Pensar que você casou jovem. Porque eu casei muito jovem, é por isso que eu estou sofrendo. Não, você casou jovem porque a ocasião proporcionou de você casar jovem, não pode ter acontecido. E também pode ter acontecido de você ter casado jovem porque você quis casar jovem. Então, se você casou jovem, você sabia que a responsabilidade de um casamento é grande. Principalmente quando vem os filhos. Você tem que ter o seu tempo da casa, dos filhos, do marido, a rotina, saber o que é que está faltando, saber uma roupa que descosturou. Às vezes eu passo despercebido, não é, Deus? Com a roupa. Quando descostura, se ele não me lembrar. Eu não sou costureira, minha mãe eu não sou não. Eu ainda dou uns pontinhos, viu? Ele sabe, eu ainda pego e dou uns pontinhos. Para tentar ali ajeitar, eu pego a agulha, assento, dou uns pontinhos na roupa. E assim, tem coisas dentro de uma casa, de um lar, que você precisa identificar e você precisa corrigir. Então, aquela pergunta que eu fiz, quando termina em divórcio, é porque consentimos que casamos com a pessoa errada? Se você consentir que casou com a pessoa errada, vai terminar em divórcio, não é isso? Agora, se você consentir que você casou com a pessoa certa, você vai tentar consertar o seu casamento, como foi dito aqui muito bem por Adeilson, e vai tentar rever aquela situação para que as coisas possam ser modificadas, possam ser alteradas de forma que não prejudique nem a você nem a sua esposa. Se houver o diálogo, é muito importante o diálogo por conta disso, dessas questões. Porque quando há diálogo, você pode sim ter aquela interação com seu esposo, com a sua esposa, e a rotina do dia a dia vai acontecer de uma forma bem mais tranquila. Agora, se não houver diálogo, aí sim o seu casamento vai desandar, vai terminar acontecendo um divórcio e cada um vai ficar no seu lugar, em locais diferentes, sofrendo, principalmente se tiver filhos, porque são os que mais sofrem com a separação. Eu vou passar aqui para o tópico 4 e que cada um lembre que você casou com a pessoa certa. Se acontece alguma coisa no seu lar, tente corrigir com diálogo para que as coisas caminhem bem. E aí, tem uma palavrinha nisso aí que você falou. Se você realmente casou com a pessoa certa. As atitudes poderão agora estar erradas. Mas, no item 4, que nós iremos falar agora, e vou resumir, para não se prolongar muito, porque já está quase aí em uma hora de transmissão, fala assim, errou, a pessoa está errando, é necessário uma correção, mas é necessário partir dentro do seu coração o perdão. Se perdoa, as coisas são colocadas para o lado, aquilo que errou, corrigir agora, a rota. Por isso que a gente fala assim, a conversão, que é realmente o ato de corrigir uma rota, corrigir algo que está ainda errado. A palavra de Deus lá em Atos, no capítulo número 10, versículo de número 43, diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Sabe o que significa isso? Remissão de pecados, perdão. O próprio Jesus Cristo perdoa a todas as pessoas que nele crê e que queira se aproximar dele, que queira mudar de atitude, que queira mudar de vida. E você no seu lar, no seu casamento, você tem que aprender essa palavra perdão. Lembra da oração do Pai Nosso, que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É muito bom você querer, perdão, que alguém lhe perdoe, mas você perdoa também
as outras pessoas, aquele que te magoou, aquele que te feriu, para seu casamento ser fortalecido, seu matrimônio estar firme e forte no Senhor, é necessário ter o perdão. O perdão entre os cônjuges é uma dádiva de Deus. Magoou, pede perdão, meu irmão, pede perdão, minha irmã, que tudo vai dar certo, tudo vai ocorrer bem, porque o Espírito Santo estará no teu casamento, no teu lar. Amém? O quinto ponto é: podemos ser felizes apesar dos erros. Claro que sim. É uma afirmação, viu? Mas eu faço uma pergunta, indagação também a você. Podemos ser felizes apesar dos erros? Adeilson acabou de falar claramente aí que sim, que podemos ser felizes apesar dos erros. Por que podemos ser felizes? Porque podemos o que, Adeilson? Porque podemos ser felizes? Sim. Apesar dos erros? Porque a vida da gente é completamente voltada para Deus. Porque podemos perdoar, não é? Perdoar. Como você falou. É. Podemos perdoar. Então, se nós podemos perdoar, então podemos ser felizes apesar dos erros. Porque quem é que não erra? Eu, quantas vezes, meu Deus, eu fui fazer... Eu lembro quando eu casei, logo quando casei com a Adeilson, eu fui fazer... Manhã não deixava muita gente... Minhas irmãs, se estiverem aí assistindo, elas sabem. Jane, Martinha... que manhã não deixava a gente estar cozinhando muito, não. Então, quando eu casei... Eu sofri. Ele sofreu um pouquinho, Eu viu? digo a minha sogra, Dona Maria, Irmã Maria, a senhora fez eu sofrer. Porque a sua filha não sabia cozinhar nada. Não, sabia cozinhar muito. Nada não, sabia cozinhar. Algumas coisas, né, Janela? Mas o feijão que eu fiz, o primeiro, eita, que a Deus olhou, deu Ficou enchente e foi. Ficou na história. Deu enchente e foi. Mas eu vou ajeitando, eu vou consertando e ele, olha, baixa o fogo que vai engrossar o caldo. E eu fui seguindo as instruções dele, viu? Amém. E continuo, e comecei... Hoje é uma bênção. Hoje é uma bênção, né, Deilson? Cozinheira perfeita. Cuide direitinho da família. Da família, É a amém. mulher virtuosa, provérbios. Amém. Aprendi a cozinhar o feijão aí. Ele já perdoou os meus erros. Sim, sim. Então, assim, podemos ser felizes apesar dos erros. Eu dei esse exemplo simples, mas tem erros que magoam, tem erros que nos tiram da rotina, certo? Mas podemos ser felizes sim, se perdoarmos de coração. Agora, se perdoar daquela forma de te perdoei, Adeilson. É quando ele fazer qualquer coisa, agora tu fizesse isso comigo, eu te desculpei. Eu te perdoei, agora tu tá fazendo de novo, então não perdoou, Adeilson? Não. Não houve perdão. Não houve perdão, porque só houve perdão se perdoar de coração. Se você lembra do que o seu esposo, a sua esposa fez e vai, como diz a história, jogar na cara, né? Jogar na cara, jogar assim, ao vento, então você não perdoou, você está com mágoa. Então o casamento... Você só escondeu. Só escondeu por um tempo. Quando foi acordado aquele erro, aí começou a jogar o vento novamente. Então, podemos ser felizes apesar dos erros? Podemos sim. Quando há o perdão de coração. Para a gente finalizarmos, a necessidade dos casais terem convívio com pessoas também que compactuem da parte de Deus. Vemos muitas pessoas que se relacionam de forma completamente atípica daquilo que a palavra de Deus ensina, e não vai ter como esses casais prosperarem diante de Deus. Não vai ter como esse casal fortalecer o seu matrimônio diante de Deus. Procure pessoas de Deus. Procura conselhos de Deus. Tem pessoas que tem casais que estão em dificuldade no seu matrimônio, vai procurar uma pessoa, às vezes um outro casal para se orientar, que não entende nada da palavra de Deus, que não tem os princípios cristãos. E sabe qual é a primeira coisa que a pessoa diz? Deixa esse homem para lá, deixa essa mulher para lá, arruma outro bestona, arruma outro. É assim que as pessoas falam, as pessoas que não têm o temor, nem a sabedoria. Lembramos do texto que domine a sua vida, porque há um perigo muito grande nisso aí. Se conviverem, convivam, peçam conselho da parte de Deus.
Desculpa, da parte de Deus. Se não for assim, você não vai fortalecer o seu matrimônio. Então, orem a Deus. Se magoou um ao outro, pede perdão. Comecem a lerem a Bíblia. Orem também ao Senhor. Vão para a igreja juntos. Levem seus filhos com vocês. Adorem ao Senhor, cantem louvores. E principalmente, construa os seus fundamentos na palavra do Senhor. Porque, como disse Jesus, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, derruba, leva aquela casa embora. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade e ela permanece firme. Então, vai vir as dificuldades em seu matrimônio? Vai vir. Vai vir a chuva? Virá. Virá as tempestades? Virão. Os ventos, vendavais, virão também. Porque enquanto nós vivermos neste mundo, estamos sujeitos às mesmas tentações. Estamos sujeitos às mesmas dificuldades. O sol nasce para todos e a chuva também desce para todos. Então, o que nós devemos ter? Sabedoria e edificar o nosso matrimônio na palavra do Senhor. Então, Deus te abençoe nesta noite. Agradecemos muito pela sua atenção. Pedimos novamente que você possa compartilhar essa live, que você possa transmitir para outras pessoas. Esperamos com certeza em Deus que contribuímos para a sua vida conjugal, que contribuímos para a sua vida espiritual e que você possa seguir a nossa página na igreja APIB Água Preta. Coloque lá para seguir a nossa página, seja um seguidor e compartilhe essa transmissão. A irmã Janaína vai falar mais alguma coisa? Amém. Vai sim, você vai orar. Vou orar. Ele já tá ore pela nossa vida. Amém. Sim, um recado, próximo domingo o curso será com o pastor José Luiz novamente. Então você possa verificar essa transmissão, assistir. E na próxima quinta-feira retornaremos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanharam. Deus abençoe também o OSS Estúdio Artes, onde sempre estão nos acompanhando a transmissão das lives. E agradecemos a todos que nos acompanharam. A minha irmã Nova, que sempre quando nós não acompanhamos as mensagens para não perdermos o foco e transmitir aqui a live. Mas sempre olhamos quando chegamos em casa. Deus abençoe a cada um de vocês que sempre estão compartilhando. Há uma amiga minha também, lá da secretaria, no trabalho de educação, Val, que está nos assistindo. Deus te abençoe, Val. A Cátia, a Iranize, a todos vocês, todos os familiares, todos os amigos, minha irmã Mira, que Deus abençoe, derrame bênçãos na vida de todos vocês e todos os irmãos da nossa igreja. A Ana, a Arthur também, vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai, estamos, Senhor, te agradecendo pelo momento maravilhoso de estarmos aqui transmitindo, Senhor, a Tua palavra. Continua derramando bênçãos em nossos corações, Senhor, e entrando, Senhor, em cada lar que dispuser o seu tempo para a transmissão da Tua mensagem, Senhor. Intercede por cada um de nós e te agradecemos maravilhosamente por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.